Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia e o assunto nosso hoje é sobre os rituais e cerimônias que são muito comuns em outras religiões e que o Espiritismo não tem. O Espiritismo não tem rituais e cerimônias. Como não tem também hierarquia eclesiástica ou de chefes, chefias, dirigentes. Não, o Espiritismo não tem isso. Mas o assunto principal desse programa de hoje é rituais e cerimônias, e agora é que eu vou entrar mesmo nesse assunto, propriamente dito. E os rituais, eles, podemos dizer, que eles têm seu valor, desde que eles nos ajudem, nos auxiliem a melhorar-nos, moral e espiritualmente falando. Fora disso, não. Ritual, Deus não precisa de ritual. Deus não vai ficar mais feliz com a nossa prestação de rituais, de cerimônias e também de ofertas. Deus não vai ficar melhor, mais feliz. Deus é imutável e não precisa de nada disso de nós. Nós é que precisamos de tudo de Deus. Deus não precisa de nada de nós, e muito menos de rituais. Agora, eles têm seu valor na medida em que eles possam nos ajudar a ficarmos melhores. E, agora, isso não quer dizer que nós não respeitemos os rituais e cerimônias. Nós respeitamos, sim, nós espíritas, respeitamos em muito qualquer ritual, qualquer cerimônia, de qualquer crença. Mas nós não praticamos rituais, porque o Espiritismo tem essa crença de que isso não é necessário. E mesmo porque Jesus ensinou que chegará o dia, e já chegou. Ele disse à samaritana à beira do poço de Jacó, ele disse, já chegou o dia e a hora em que todos adorarão a Deus em espírito e verdade, e não com rituais. Quer dizer, uma adoração que podemos dizer, humanamente falando, faz Deus sorrir, ficar alegre, é a verdade. E nós honrarmos a Deus, lembrarmos-nos de Deus em espírito, porque Deus é espírito, Deus não tem matéria. E como diz Hebreus 12:9, Hebreus, lá está escrito, Deus é o Pai dos Espíritos, o chefão dos Espíritos, o manda-chuva dos Espíritos, dizendo popularmente. Então, ele é um Espírito, e um Espírito por excelência. É o maior Espírito que existe. É o Espírito do qual todos nós fomos emanados. O Espiritismo ensina para nós uma trindade, que é Deus, Espírito e matéria. Deus é Deus, está isolado. É a causa primeira de todas as coisas, é a inteligência suprema, é o único ser incontingente de São Tomás de Aquino, como eu já disse em outros programas. E todos nós somos seres contingentes, quer dizer, nós viemos de outros seres, mas Deus não, ele vem dele mesmo. É o único ser incontingente. Então, Deus, esse Espírito puro, quer ser adorado em espírito e verdade.
Ele que quer que nós o vejamos como espírito, não como matéria, porque a matéria é para nós espíritos, que somos diferentes da matéria. Sim, e muito. Mas a matéria, ela é como se fosse uma vestimenta para nós. No caso, por exemplo, nossos corpos. São vestimentas para os espíritos que somos e que, temporariamente, nós habitamos nela, nesses corpos. Mas, para quê? Por que nós habitamos na matéria por determinadas épocas, determinados tempos? Por quê? Para quê? Para nós crescermos, para nós evoluirmos. Nós que estamos aqui transitando no mundo terreno. Agora, Deus não precisa disso. Deus é o supra-sumo, como se diz, da perfeição e é imutável. Agora, um exemplo que nos mostra que Deus não quer, não precisa de rituais de forma nenhuma, é essa frase aí, que ele disse à samaritana lá no poço de Jacó. Chegará o dia e a hora em que todos vão adorar a Deus em espírito e verdade. O que Deus quer de nós é o quê? Que nós o vejamos como ele é de fato, ou seja, um espírito, o rei dos espíritos, Hebreus 12:9, repito, é o chefão dos espíritos. Mas ele não precisa desses rituais que são praticados, de cerimônias. Não é que ele os condene, mas ele não precisa deles e nós também não precisamos. Deus não precisa de nada e nós precisamos praticamente de tudo que Deus nos dá. Agora, nós devemos honrar a Deus, adorar a Deus em espírito e verdade. Fica isso bem claro aí para nós. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Repetindo, 0800 12 18 38. Voltaremos dentro de instantes.